Já tá aí, vamos. Bom, gente, mais uma vez boa noite a todos. Bom é estar aqui com vocês. Boa noite, Tati, Rodrigo, Vinícius. Deus seja louvado pela vida de vocês. Viu, Regi? Glória a Deus. Vamos dar sequência aí a esse estudo importante. Hoje vamos falar sobre João capítulo 3. Como eu havia dito na última partilha, a gente vai focar nos encontros, tá? A partir de agora, vamos ver se a gente foca nos encontros. O capítulo 1 e o capítulo 2, eles foram importantes para dar um norte, um direcionamento do Evangelho de João e para que a gente entenda as falas, inclusive, do encontro. Nós vamos falar hoje sobre água, sobre o Espírito. Então, nós já tivemos um norte aí nas primeiras partilhas do Evangelho de João. Então, agora a gente vai focar mais nos encontros que Jesus teve com algumas pessoas chaves nesses capítulos. Hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, a próxima terça, a mulher samaritana, depois o homem no tanque de Betesdas, e assim a gente vai focando nos encontros e vamos caminhando em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente começar antes, então? Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, Senhor, com um coração grato e alegres por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Pai, que através da Tua graça e da Tua misericórdia, a gente possa ter um momento agradável aqui agora. Que a Tua palavra possa ser ministrada, ensinada e que ela flua em nossos corações, nos trazendo mudanças e transformação. Pai querido, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui nesse grupo agora, aqueles que vão assistir mais tarde, Senhor, que também sirva, Senhor, de bálsamo e ensino para que eles cresçam no Senhor. Pai querido, abençoe esse estudo e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Eu acho que esse é o maior dos nossos propósitos, glorificar o teu nome através das nossas vidas. Conforme a gente vai crescendo no Senhor, que a nossa vida seja motivo de honra e glória para o teu nome. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Nos abençoe. Esse é o nosso desejo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, João capítulo 3. João capítulo 3. Vocês estão me ouvindo bem, tá? Tá de boa? Bem? Tranquilo. Glória a Deus. Então nós vamos ler do versículo 1, nós vamos ler até o 21. Ô, Léo, Bom? Oi. eu não sei se é porque hoje eu esqueci o fone e o barulho aqui tá alto. Será que se você arrumar o microfone e deixar mais perto, será que vai melhorar para mim o áudio? Não sei. Não sei se para geral tá bom. Eu acho que deve ser para mim, né? Melhorou? Só não preciso derrubar tudo aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Peraí. Não, Melhorou? Ou tá a mesma melhorou. coisa? Não, Melhorou. pode. Melhorou. Eu vou tentar dar uma melhorada aqui. Eu tô usando ele porque o Evinho fez um comentário que às vezes o áudio do meu microfone fica baixo. Não sei se vocês perceberam, se às vezes fica baixo, aí aumenta, ou se é só lá no Evinho. O que vocês acharam nas últimas lives? O áudio tem oscilado, meu áudio? Aqui tá legal, gente. O áudio tá normal pra gente. Hoje tá legal, mas nas últimas aulas tava dando essa oscilada mesmo. Né? Tava dando uma oscilada. Então vamos tentar usar esse microfone. Eu vou ver se essa semana eu dou um jeito de comprar, talvez um microfone de lapela para ficar melhor. Vamos melhorando aí aos pouquinhos. Mas caso o áudio comece a dar uma atrapalhadinha aí, vocês dão um toque aí pra gente, tá bom? Então vamos lá, vamos ler? João capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus:
Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemo: Como pode suceder isso? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e o mundo amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Glória a Deus. Fizemos uma. Ah, tá. Fizemos uma leitura um tanto quanto longa, mas era necessário para a gente entender todas as falas aí certinho. Então vamos começar por partes. Vamos tentar entender o contexto, as pessoas envolvidas, e aí a gente vai comentando aí parte por parte. Bom, primeiro que aqui teve um homem chamado Nicodemos que foi atrás de Jesus. E o primeiro versículo diz que ele era um dos principais dos judeus. Em algumas versões está príncipe dos fariseus, né? Ou um mestre, uma autoridade. Naquela época, ah, ah, o, 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 a comunidade judaica ela era dividida em duas escolas principais que interpretavam a Torá: os fariseus e os saduceus. Os fariseus e os saduceus, eles divergiam em muitas coisas, mas todos eles eram informados e eram praticantes ferrenhos da lei de Moisés. Hoje, por exemplo, se eu dizer que uma pessoa é fariseu, basta ser que essa pessoa se ofenda, né? Acabou virando xingo. Só que naquela época, você ser considerado um fariseu tinha uma certa importância. Era como se aquela pessoa fosse chamada de reverendo, ou um mestre, ou um doutor, uma pessoa sábia e praticante da religião, né, com maior ênfase, uma autoridade na religião judaica. Então, você ser chamado de um dos principais dos judeus, ou um dos principais dos fariseus, lhe coloca num patamar interessante. Então, Nicodemos, ele era esse tipo de pessoa. É legal, como, por exemplo, não sei se vocês já assistiram The Chosen, que lá mostra uma pessoa mais idosa, né, uma pessoa mais sábia, né, bem respeitada, e provavelmente era mais ou menos nesse tipo mesmo, porque para ser considerado um príncipe entre os fariseus,
um dos critérios era ter uma boa idade, porque a pessoa tinha que ter uma sabedoria maior, não é? Não sei se vocês sabem, mas os judeus, eles têm o costume de não rapar a barba, porque dizem que quanto mais barba, mais sábio é a pessoa, né? E para você alcançar um título de ser um dos principais, ou um príncipe entre os fariseus, entre os judeus, você tem que ter um nome a zelar, uma pessoa que no meio religioso era bastante respeitada. E aqui os primeiros versículos dizem que Nicodemos ele foi à noite ter com Jesus. Como eu disse para vocês, diferente dos outros evangelhos, João ele não segue uma ordem cronológica. Ele segue uma ordem lógica. Ele não segue uma cronologia. Então, aqui nesse encontro, Jesus já estava fazendo alguns sinais, alguns milagres, né? Jesus já estava se tornando cada vez mais conhecido. Embora ainda fosse no início do seu ministério, podemos dizer que Jesus já estava sendo comentado e as multidões já estavam começando a cercar Jesus. E aí, só um adendo, multidão não significa discípulos. Multidão é multidão. Multidão vai atrás de barulho. Aonde tem barulho, tem multidão. Né? Discípulo não. Discípulo vai aonde ele vai crescer e aprender. Certo? O que a gente vê muito hoje, nesses grandes eventos gospels, é muita multidão atrás dos barulhos. Não é verdade? Mas os discípulos de Jesus, eles vão no íntimo, é no particular, não é? E aqui Nicodemos, nos primeiros versículos, dizem que ele vai à noite ter com Jesus. Eu já ouvi algumas pessoas dizer que ele foi à noite porque talvez ele ficou com vergonha por causa dos seus status, né? Se fosse no fim do ministério de Jesus, que Jesus já estava sendo atacado pelos fariseus, eu talvez concordaria com isso, não é? Para não manchar a sua reputação, não é mesmo? Só que não é o caso. Na realidade, ele foi à noite ter com Jesus porque era o momento mais tranquilo de Jesus. Porque durante o dia Jesus estava nas suas caminhadas, a multidão alvoroçada em volta de Jesus. É que nem aquela passagem da mulher do fluxo de sangue quando toca em Jesus, né? Jesus para e fala: "Alguém me tocou". Aí os discípulos viram para Jesus e falam: "Jesus, a multidão está te empurrando, tá todo mundo te tocando". Então mostra que Jesus vivia cercado. Então Nicodemos, ele acreditava, começou a acreditar de fato que Jesus era um homem de Deus, como ele mesmo registra, né? Não é o caso como os outros fariseus estavam fazendo, né? Tentando acusar Jesus durante o dia, né? Aproveitando de algumas oportunidades. Não, quando ele fala, Rabi, nós sabemos que você vem da parte de Deus porque ninguém opera os sinais que você opera, ele não está tentando provar nada para ninguém, não tem testemunha, só está ele e Jesus, certo? Então, ali, alguns historiadores, eu também acredito assim, diz que ele já estava começando um processo de conversão em Jesus. Então, ele vai num momento mais tranquilo, mais calmo, onde não tem multidão, né? Inclusive, eu não sabia disso, eu estava estudando sobre isso. Alguns historiadores dizem que naquela época o melhor horário para você ter uma conversa particular, de fato, era à noite, não do dia. O dia para o judeu era dos seus afazeres, era então o momento da noite, da janta, ou esse momento em específico era um momento ideal para se ter um encontro, uma conversa mais no particular. Então Nicodemos ele vai à noite, talvez com seu coração sedento de alguma resposta, porque é interessante isso, gente. Quando começa o processo da conversão na nossa vida, parece que um vazio se instala em nós. Então, tudo que eu sei, tudo que eu conheço sobre as Sagradas Escrituras, sobre fé, sobre religião, sobre tudo, começa a faltar alguma coisa, algum encaixe. Então, todo conhecimento, eu posso ser o cara mais erudito de todos. Eu posso ler a Bíblia umas 350 vezes. Eu posso decorar uns 315 comentários bíblicos. Eu posso ler os comentários de Calvino, que é considerado um dos mais completos inteiro. Posso decorá-los de cabeça, ponta a ponta.
se o Espírito não tocar e o processo de conversão não se iniciar, vai faltar alguma coisa. E ali parece que Nicodemos está sentindo falta de alguma coisa, porque, bom, se ele é um dos principais dos judeus, dos fariseus, ele manjava ou não manjava da lei? Com certeza. Os fariseus cumpriam a lei? Cumpriam do seu modo de entender, mas cumpriam, eram zelosos da lei. Inclusive, só aqui uma parte histórica, os fariseus, eles começaram nos movimentos dos chamados macabeus. Eram os revolucionários na época que estavam tentando libertar o povo da tirania. Então, para que o povo não se corrompesse enquanto eles resistiam e lutavam, criou-se um grupo chamado fariseus, que era um grupo zeloso que se dedicava em aprender e a estudar as Sagradas Escrituras para evitar que o povo caísse de novo na idolatria. Olha só que interessante. Então eu te pergunto, Nicodemos sabia da lei? Sabia. Sabia. Ele manjava das Sagradas Escrituras, das interpretações. Naquela época existiam duas escolas teológicas muito boas, a escola de Shammai e de Hillel, que era uma profundidade tremenda sobre as interpretações das Sagradas Escrituras, e Nicodemos sabia de todas elas. Só que alguma coisa, vendo Jesus, vendo os sinais que Jesus estava fazendo, vendo as coisas maravilhosas que Jesus estava fazendo, vendo aquela multidão alvoroçada, vendo tudo aquilo, abriu nele um vazio que ele precisou ir até Jesus. E é interessante que nesse primeiro encontro, guardem isso, foi Nicodemos que foi até Jesus. Olha só que interessante. Porque nos próximos encontros, é Jesus que vai, certo? A mulher samaritana, o homem no tanque de Betesda, não é? Foi Jesus que foi até essa situação. Só que aqui, ele sentiu algo que ele precisava ir conferir. Ele precisava ver. E às vezes a gente na fé é assim, né? Às vezes a gente está precisando de algo. A gente sente que tudo que a gente faz ainda não é completo. A gente luta, batalha, lê a Bíblia, ora, faz jejum, busca a Deus de todas as formas, vai em todas as campanhas, todos os cultos possíveis, tenta fazer os seus devocionais diários, mas parece que falta alguma coisa, não é assim? Às vezes nas nossas vidas. E às vezes o que falta é um pouco mais de Jesus. Falta a gente se aprofundar um pouco mais na nossa intimidade com Jesus. Porque barulho é coisa de multidão, mas profundidade, comunhão, é coisa de discípulo. E a gente precisa disso. E a gente precisa ouvir de Jesus. Porque, como nós ouvimos nas últimas partilhas, Jesus, ele é maravilhoso, ele é amor, ele é paz, ele é alegria. Só que esta paz e essa alegria que excede todo entendimento, ela vem através de algo chamado confronto. E às vezes esse vazio e essa nossa falta de firmar, de crescer da nossa espiritualidade, falta, às vezes, é nosso encontro com Jesus para que Jesus confronte aquilo que precisa ser confrontado em nós. Eu até perguntei de novo para a Stephanie, né? Nós estávamos vindo de domingo, depois do culto, e ela falou uma coisa que me pegou, e eu fiquei pensando nisso, né? Ela falou assim, me ajuda aí, nega, qualquer coisa, se eu falar besteira, você abre aí, se eu não falar direitinho, você já fala aí no pessoal. E o nosso conforto, às vezes, é desconfortável, mas mesmo assim a gente prefere o nosso conforto. Às vezes o nosso conforto está tão desconfortável, está tão errado, está tão incômodo, mas mesmo assim a gente prefere o nosso conforto, a nossa zona de conforto. Falei certo, dona Stephanie? Qualquer coisa, você já abre aí o microfone. E é assim, porque a gente às vezes está procurando em Deus, a zona de conforto pode ser desconfortável, mas é o que conhecemos. Boa, mulher. É isso aí. É a única coisa que a gente conhece. E às vezes o que está faltando para nós
é se achegar até Jesus no íntimo, no particular, é querer ter mais intimidade, sair da zona do barulho e procurar, às vezes, o silêncio do particular. Deus precisa nos confrontar, porque o confronto traz mudança. Falta confiança? Sim. Como que eu confio em algo que eu não conheço, não sou íntimo, não é verdade? E aí eu até usei exemplo numas partilhas passadas, né? Eu conheço o jogador Neymar, sei de onde ele começou, o que ele fez, a carreira dele, onde ele está jogando agora, ele teve lesão, etc. É o jogador do Brasil para a Copa do Mundo, blá, 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 blá. Mas aí, o Neymar sabe quem é o Léo? Rapaz, ele não sabe nem onde fica Cosmópolis, se você perguntar para ele. Não sabe nem onde fica Cosmópolis. E se você me perguntar se eu sei alguma coisa do íntimo dele, do caráter dele, do que ele transmite de bom às pessoas que estão perto dele, eu também não sei te responder, porque eu não estou no convívio do Neymar, eu não estou no meio do Neymar, eu não estou na intimidade do Neymar. Então tem pessoas que falam de Jesus, comentam de Jesus, sabem muito de Jesus, mas não está ali no íntimo de Jesus, não está ali desfrutando do seu caráter perfeito, não está sendo confrontado com ele, a ponto do Espírito Santo começar a preencher e mudar aquilo que precisa ser preenchido e mudado em nós. Então Nicodemos vai à noite ter com Jesus. E ele chega e ele fala: mestre, eu estou vendo que de fato o Senhor veio da parte de Deus, é esse profeta, porque as coisas que você faz não é qualquer um que faz. E de fato, naquela época os judeus eles tinham uma crendice que tinham certos tipos de milagre que só Deus poderia fazer. Só Deus poderia fazer. A gente vai ver mais para frente no Evangelho de João. Então ele deve ter visto alguma coisa que de fato é só Deus poderia fazer, mas eu estou precisando de mais, eu preciso entender demais, eu preciso entender mais. E aí quando ele vai no íntimo, na noite, no encontro particular, não há barulho, não há multidão, não há nada que atrapalhe a atenção. Jesus só tá ele, Jesus, e João meio que escondido ali, né? Porque ele registrou, né? Ou ali, e Jesus vira para Nicodemos, não fala nem boa noite, e aí, você viu só, você viu que bonito os sinais que eu fiz? Não. Jesus vira para ele e fala: Nicodemos, em verdade vos digo. E esse duplo verdade é como se ele estivesse testificando na mais absoluta certeza do que ele está falando. Sabe quando você tem uma certeza absoluta do que você está falando? Tipo, eu tô vendo aqui que o fundo do cenário da Regiane tem um vermelho e um verde. Eu tenho certeza que é um vermelho e um verde, nada tira. Então, em verdade, digo que é vermelho e verde. Não é? Essa certeza, verdade verdadeira, é isso mesmo. Inclusive, esse em verdade, se assemelha muito com a tradução do amém no Velho Testamento, porque o amém também é essa certeza da certeza. Então, quando a gente fala amém para as coisas, é porque a gente está confirmando e confirmando mesmo. Então, é como se Jesus estivesse dizendo, amém te digo, não. Ou, em verdade, com absoluta certeza eu posso te dizer, Nicodemos. E aí a gente vai para o texto. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, olha só que interessante. E esse de novo aqui dá uma ideia de repetição, certo? Nasceu uma vez, vai nascer de novo. Só que se você for pesquisar essa palavra de novo, que foi usada aqui no grego, essa palavra ela tem um duplo sentido, que João fez questão de colocá-la porque de fato é esse duplo sentido mesmo, essa conversa que Jesus está tendo. Esse de novo pode ser traduzido como realmente um ato de repetição, ou pode ser traduzido como algo de cima. Como algo de cima. Em verdade te digo que se você não nascer de cima, de novo, ou seja, esse de novo é como se fosse nascer de novo, abandonando tudo que você acha que sabe, tudo que você acha que acredita, não é? Isso, do alto.
abandonando tudo que você acha que é certo, que você acredita a sua vida, se você não abandonar quem você é, uma metanoia, querer começar tudo de novo, assim como o próprio apóstolo Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo, ele fala bem isso, né? Ele comparando a sua vida quando ele era fariseu, da tribo de Benjamim, e etc. Aí ele fala assim que quando ele encontrou Jesus, tudo aquilo, todo o seu passado, tudo que ele sabia, tudo que ele havia vivido, era considerado esterco. É como se não tivesse valor nenhum. Porque quando ele teve o encontro com Jesus a caminho de Damasco, é como se ele começasse do zero. Então, nascer de novo, como se fosse uma repetição do nascimento, bebezinho mesmo, sabe? Porém, esse nascimento só é possível quando vem do alto. Porque não é uma ação nossa. Não somos nós que provocamos esse nascimento, mas esse nascimento vem do alto. Então, Jesus está querendo dizer, você precisa abandonar tudo que você sabe. Uma pessoa que quer ver o reino de Deus, ela precisa abandonar o achismo e abraçar de fato o Messias, o Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, que nós comentamos nas outras partilhas. E esse ato de querer conhecer, de querer se aprofundar mais em Jesus e crescer nele, essa ação, ela vem do alto. Então, eu dou glórias a Deus, porque só o fato de nós estarmos aqui reunidos todas as terças-feiras, e já vai fazer mais de mês que nós estamos nessa jornada juntos, e a maioria das pessoas estão aqui com frequência, isso prova que a ação do alto já está acontecendo nas nossas vidas. Ou já está acontecendo muito antes da partilha. E essa partilha está sendo um instrumento de Deus para que você cresça ainda mais nele, porque ele tem nos chamado para essa nova vida. Então ele fala para Nicodemo: sabe esse vazio? Sabe essa sua necessidade de querer entender como eu faço as coisas que eu faço, ou como eu sou quem eu sou e como eu tenho mostrado para as pessoas quem eu sou? Eu acredito que Nicodemos ouviu falar o que Jesus fez no templo. Não é? Tenho certeza que ouviu falar que Jesus transformou água em vinho, purificou o templo, ou tantos outros sinais. Então eu quero entender. E aí ele fala, para você entender, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E para nascer de novo, tem que ser uma ação do alto, uma ação que vem de Deus. Gravem isso. Logicamente, Nicodemos tentou levar para o lado mais fácil do texto, né? Tanto que ele vira para Jesus e fala assim, mas como isso é possível? Tem como, por exemplo, eu já ser velho e voltar para a barriga da minha mãe? Nascer novamente? Tem como isso acontecer? Essa repetição acontecer? E aí Jesus dá o sentido para ele. Fala, olha, é assim que funciona esse de novo e do alto. Em verdade te digo, que quem não nascer da água, a água, nós ouvimos na partilha passada que ela tem um significado de purificação, não é? Uma limpeza, uma purificação. Então, se você não nascer da água, o arrependimento, o abandono de quem nós somos, a rejeição de tudo que eu sou para viver aquilo que Deus quer que eu viva, então da água, e do Espírito, porque é o Espírito que move, é o Espírito que toca, é o Espírito que transforma. Na realidade, eu disse isso, Jesus foi a inauguração do primeiro de muitos templos. Então, se somos templos do Espírito, é Ele que limpa, é Ele que transforma, é Ele que dá o direcionamento. Inclusive, é um adendo, um parêntese, é Ele que faz com que a gente abandone os nossos erros, os nossos vícios, as nossas fraquezas. Às vezes a gente tenta lutar com isso sozinho, mas às vezes falta a gente clamar ao Espírito, porque vem dele essa força, esse trabalhar, essa transformação. E Jesus fala para ele, olha, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não tem como ser participante do reino de Deus se você não nascer da água e do Espírito. E é interessante que quando a gente pega a água e o Espírito,
para quem é nego velho de igreja, que todo mundo aqui é nego velho de igreja, tem alguém aqui que está começando faz pouco tempo na igreja? O Jajá não precisa nem falar, ele ali, primeiro, o primeiro chorinho dele foi num culto de ceia. Ah, tô brincando, Jajá. É que a gente se conhece há muito tempo, a TM também. Eu não sei se o Rodrigo e a Tati já são experientes em igreja, também tem o Vinícius também, não sei, o Vinícius está aqui também, a Sucena, mas a gente tem a cultura do batismo, não é? É um mandamento, inclusive, do Senhor Jesus. Ide por todo mundo, fazei discípulos e os batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Batismo. O batismo em si não salva ninguém. E não é algo que a gente faz para salvar as pessoas. Eu era da católica, quase fui mentira, que quase você foi padre, Rodrigo. Caramba, que da hora, hein? Qualquer dia desses você conta para nós essa história aí, cara. Rapaz. Mas é isso aí, legal, da hora. Então aqui a gente tem essa cultura do batismo. O batismo não é um ato que salva as pessoas. Amém? Não é o batismo que introduz ninguém no reino de Deus. Amém? Ó, a Tati aí tá falando que desde pequena, né? Ela é desde pequena, que deu uma afastadinha aí, mas voltou top, top. Show de bola. Então, a gente tem essa prática, mas não é o batismo que introduz ninguém no reino de Deus. E às vezes a gente lê esse texto e coloca o peso dele em cima do batismo, como se fosse o batismo o ato de nascer da água e do Espírito, certo? Como se fosse a ação do batismo que faz isso nas pessoas. Bom, eu vou nascer de novo, então eu preciso me batizar. Não, não é bem isso. Eu gosto de usar o exemplo de um velório. Eu falo muito sobre isso, né? Um velório. Uma pergunta para vocês. A pessoa, ela morre na hora do velório? Não, né? Ninguém morre na hora do velório. Pode morrer umas horas antes ou um dia antes. Mas tem todo um preparo para depois acontecer o velório. E o velório é um ato público para que as pessoas vão lá e se despeçam das pessoas, certo? Amém? Isso aí é um velório. Então, as pessoas vão lá, olham para o corpo, choram, lamentam com as famílias, trazem as lembranças e tal. Mas o morto em si, ele não morreu na hora do velório. Ele morreu antes. O batismo nada mais, nada menos é que a declaração de fé que nasce no coração do cristão daquilo que ele já viveu. Por exemplo, por que eu me batismo? Porque eu quero mostrar para todas as pessoas, eu quero declarar para o mundo inteiro que eu nasci de novo. Não na hora do meu batismo, mas eu estou descendo as águas para mostrar para todas as pessoas que eu entendi a necessidade de me batizar nas águas, aqui no sentido de Nicodemos, né, do arrependimento, de me arrepender, de me purificar, e eu fui tocado pelo Espírito. É por isso que o selo do Espírito vem na conversão. Então, por que então que um cristão deve se batizar? Porque é a nossa declaração de fé gritante para o mundo que nós somos pessoas que nascemos de novo. Não que nascemos na hora do batismo, assim como um velório, mas porque antes do batismo acontecer, Deus iniciou o processo de salvação em mim, a ponto de eu renunciar tudo que eu sou através da água purificadora, recebendo o selo do Espírito que vem do alto. E é legal isso daí, né? Então, todo cristão gera em seu coração de uma maneira natural a vontade de se batizar, porque é o seu testemunho de fé. É a minha maneira de dizer às pessoas que não, eu não estou negando, me escondendo de Cristo. Pelo contrário, eu quero que todo mundo saiba que este antigo Leonardo morreu. O que vocês estão vendo descer nas águas agora é um simbolismo de que em Jesus eu fui enterrado. E quando eu saí das águas, eu estou mostrando para todo mundo que em Jesus eu nasci uma nova criatura. Amém, gente? Top isso, né? Eu lembro que quando nós éramos mais novos, né? Eu lembro que a primeira vez que falaram para mim
que eu iria me batizar, né? Eu ficava morrendo de medo de me batizar. Vai que eu grudava no fundo da piscina, porque falava que na hora que você mergulhava, né? Dava aquela purificada, né? Eu falava, meu Deus, é tanto pecado, vai que eu garro no fundo da piscina. E a gente ficava com aquela crendice, né? Não, vai purificar, então vou tomar cuidado, vai que eu garro no fundo da piscina, né? Mas não tem nada a ver. Pode falar, Regiane. No estudo que eu estava fazendo sobre esse capítulo, estou vendo se entra crente. No grego, eu não sei se você falou aí, porque eu tive que sair um minutinho. No grego, no original, grego, não sei se é grego ou aramaico, quando Jesus fala da água, essa palavra água no original é ligado a líquido amniótico, e é a única Olha que vez legal. na Bíblia que ela tem esse significado. Porque para nós, quando a Bíblia foi traduzida para a nossa língua, ela perdeu muitos. Não é que empobreceu, não é essa a palavra, mas hoje a gente precisa de muito esforço para entender, né, compreender as escrituras. Mas no original, dá para entender que Jesus está falando de novo um nascimento mesmo. Então, quando fala nascer da água, está falando Isso. de líquido amniótico. Então, por isso que ele fala, mas como que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo sendo velho? Entendeu? Então, é um novo Sim. nascimento, é uma transformação, é um recomeço, de fato, uma nova vida. É, sim. E essa profundidade mesmo, de abandonar mesmo, começar do zero, ser resetado, né? É que nem o apóstolo Pedro disse, né? É ser como uma criança que recebe o leitinho materno. A gente precisa dar os primeiros passos em Jesus. Todo um cuidado que a gente tem com uma criança é o cuidado que Deus tem conosco, de nos direcionar a uma fé, não é? Isso é maravilhoso. E aí Jesus fala isso para eles. É necessário nascer de novo, porque senão vocês não podem entrar no reino de Deus. E é interessante que você percebe que a primeira vez que Jesus fala, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E talvez a interpretação que Nicodemos teve da questão era muito rasa, né? E aí Jesus aprofunda e fala, não, peraí, você não entendeu. Ver, todo mundo vai ver o reino de Deus. Pela sua interpretação, todo mundo pode ver o reino de Deus. Vão ver as manifestações, a multidão não está vendo? E muitos, inclusive, vão odiar as coisas do reino de Deus. Elas vão odiar as coisas do reino de Deus. Mas para entrar no reino de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito. Ser resetado, formatado em Deus todos os dias, tirando um pouquinho de quem você é, para que você se transforme em um novo homem em Deus. Então, para a gente entrar no reino de Deus e viver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. E aí, ele continua. Não te admires eu te dizer, importa nascer de novo. O vento sopra onde quer. Olha só que interessante. Ouve a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E é interessante que a palavra espírito mesmo, ela vem de uma palavra chamada pneuma. Pneuma, ela pode ser traduzida também como ar ou como vento, não é? Inclusive, é por isso que, por exemplo, o que tem no seu carro se chama pneu. Você sabia disso? Ah, que legal. Vem disso daí, pneu. Pneu por quê? Porque precisa de ar. Então, daquela época, então surge a palavra pneuma, que foi usada para interpretar, então, o espírito, que é o mesmo que o ar, ou o vento que sopra, não é? Inclusive, no hebraico, também é assim. A palavra que traduz o espírito no hebraico é ruá. E ruá também tem um som de sopro, de vento. E é interessante que quando Deus vai responder para Moisés, quando Moisés pergunta, Deus, se o povo me perguntar quem é o Senhor, o que eu respondo para eles? Qual foi a resposta do Senhor para ele? Diga que eu sou o quê?
sou. Ou também pode ser traduzido como serei o que serei. Sou o que sou, serei o que serei. Só que essa tradução já estudei bastante sobre isso. Quando eu fiz o seminário em Limeira, ficamos um tempão só nessa questão. E aí, onde eu estava? Ah, tá. Lá, e aí quando Deus responde para Abraão, diga a eles, Abraão, para Moisés, eu sou o que sou, ou serei o que serei, a tradução ali, ela é um pouco indefinida, porque na realidade ali, a tradução envolve inclusive a palavra ruá. Então, alguns rabinos, inclusive, alguns estudiosos, eu tenho até um livro, não, eu não, mas um amigo meu tem um livro que conta sobre isso, que ele traduz que Jesus, quando Deus responde para Moisés, é como se Deus quisesse dizer para Moisés assim, Moisés, eu sou como a sua respiração, eu sou o que sou, eu sou como uma pessoa que respira, e às vezes não percebe, mas eu estou lá, eu sou o que sou. É como se Deus tivesse respondido para Moisés assim, ó, quem eu sou, Deus? Eu sou. Eu apenas sou o que sou. Serei o que serei. Isso, Regiane. Top, é isso aí. Não, vocês não são nada sem mim. Digam a eles que vocês dependem de mim. Por isso que eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Então, quando Jesus fala assim, olha, o vento sopra onde quer, ele está usando o vento ali para mostrar que é assim como o Espírito age. Ele age do jeito que ele quer, ele vai para onde ele quer, ele toca no coração de quem ele quer, ele faz o que ele quer, ele chama os improváveis, a escória, se for o caso, ele traz para perto aqueles que a sociedade despreza e rejeita, porque ele age como um vento. Ele vai atrás daqueles que entenderam e faz dele o seu estilo de vida, porque ele é o que é, ele é o espírito, ele é o pneuma, ele é a vida. Inclusive, em Gênesis, quando fala assim que Deus. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Lá em Gênesis, quando diz que Deus soprou no homem o fôlego de vida, a palavra ali, fôlego, também vem de voar. Então, essa vida foi o próprio Deus sendo colocado no homem. E quando o homem peca, esse rompimento é a separação de Deus do homem. É como você tirar um peixe da água. Uma hora ele vai morrer, porque ele não consegue viver sem a água. Assim somos nós sem Deus. Quando nós somos tirados de Deus por causa do nosso pecado, assim somos condenados à morte. É isso que Paulo escreve em Romanos. Então, Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, não te admires, não fica surpreso de eu te dizer que é preciso nascer de novo. Porque é capaz de você não entender mesmo, porque o Espírito faz o que ele quer, ele chama quem ele quer, e essa transformação vocês não vão entender se vocês não estiverem nele. E vai vir publicanos, vai vir terroristas, publicanos, porque não sei se vocês sabem, no meio dos discípulos de Jesus tinha tudo disso. Tinha os publicanos, que eram considerados traidores, tinha os zelotes, que naquela época era como se fosse um grupo terrorista, sabe o Hezbollah de hoje em dia? Então, eram os zelotes da época de Jesus. Era esse povo aí meio louco. Então, tinha tudo isso no meio de Jesus. E Nicodemos, não te admires eu te disser isso, porque você vai ver pessoas entrando no reino de Deus que você não vai entender, e de fato não vão entender. Tinha mulheres, exatamente. Vamos contar então das mulheres na qual Jesus expulsou demônios? Muitos demônios. Então, não te admires, porque aqueles que o Espírito toca, este ele traz para o seu reino. E esse reino aqui, às vezes, não é compreendido por vocês, porque o Espírito ele faz o que ele quer. Ele é soberano, é ele que age. Gente, isso é muito profundo. Essa conversa de Jesus é muito profundo. E aí, deixa eu ver aqui onde eu parei. Então Nicodemos perguntou: como pode suceder isso? Sabe aquela
Eu tô entendendo o que você está querendo dizer, Jesus. Eu tô entendendo. Só que como que isso é possível? Aí Jesus dá aquela cutucadinha. Ué, você não é o mestre da lei? Você não sabe que ué, os senhores do seu tempo, da sua religião, não são senhores da verdade, eles não sabem o que estão falando, não é eles que introduzem as pessoas à salvação, porque naquela época tinha uma cultura muito exclusivista. Para você ser de Deus, você precisava ser parte do povo judaico, né? Você precisava, se você era estrangeiro, você tinha que virar prosélito para ser introduzido. E aí Jesus vira e fala: "Pô, você não está entendendo? Não, então eu vou te explicar melhor. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho, se tratando das coisas terrenas. Não me credes como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu." Oh, que maravilha! Essa resposta, essas dúvidas, vocês não estão crendo nem vendo os sinais. O seu povo não vai crer nem vendo os sinais, nem vendo todos os prodígios. Alguém já leu, com certeza acho que vocês já leram, em Atos dos Apóstolos, quando Estevão é apedrejado, é um momento muito marcante. Porque Estevão faz uma pregação maravilhosa. Ele puxa lá do patriarcado e vem trazendo numa exposição maravilhosa. E aí, quando ele chega, por exemplo, na parte do templo, mexendo nas feridas dos religiosos, quando ele fala assim: "Hipócritas, vocês não sabem que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas?" E essa é a parte da pregação do Estevão. A palavra de Deus diz que eles rangiam os dentes de raiva. E aí, enquanto eles rangiam os dentes de raiva, detalhe, Estevão, antes desse processo, a Bíblia diz que ele pregava e fazia sinais e prodígios. Vai lá ler em Atos. Ele era um diácono, mas só que ele era um diácono muito usado ali. Fazia sinais, prodígios. Ele era um fenômeno. Chamava muita atenção. Então esqueceram tudo aquilo para ranger os dentes, porque esse camarada acha quem ele pensa que é para falar assim conosco. E rangeram os dentes. E aí Estevão para. Mano, isso é muito top. Ele olha para o céu e fala: "Vejam, eu estou vendo o céu aberto e eu estou vendo o Filho de Deus à destra do Pai, o Filho do Homem à destra do Pai, e ele está de pé." Mano, que visão sensacional! E Estevão chamam as pessoas para contemplarem o testemunho que o próprio Deus deu da vida de Estevão. Só que as pessoas, como crianças pirracentas, a palavra de Deus diz que eles tampavam os ouvidos. Tampavam os ouvidos. Porque quando eu estou cheio de mim, não importa o que as pessoas pensam. Não importa o que Deus pensa. Não importa o que eu sei, o que eu quero. Não importa o que eu acredito. Não, tem 10 pessoas dizendo que você está errada, mas eu estou tão preso dentro de mim, não importa o que eu sou. Não, mas eu estou tão certo que eu sou o cara, eu sou crente, que Deus pode escrever na parede dizendo: "Você está errado", que você é capaz de se virar contra Deus e falar: "É o Senhor que está errado." Eu fico pensando, se Jesus viesse nos dias de hoje, eu tenho certeza que ia ter motins de igreja para crucificar o camarada. Entendeu? Ia ter motins. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. É isso aí, o próprio Jesus disse isso. Não enxergaram, porque estavam focados em si mesmos. E aí Jesus usa um exemplo muito interessante, que aí é o que vai dar todo sentido ao versículo 16, que é o texto áureo do cristão, não é? Jesus diz assim: "De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado." Se você olhar lá em Números, onde está registrado esse fato, eu acho que é Números 21. Na minha Bíblia não está marcando aqui. Tem umas que tem uma referência minha, acho que é Números 21. Quando
Quando o povo estava no deserto, o povo se cansou de caminhar. Na realidade, o povo não tinha tido um encontro de fato com Jesus, né? Porque, com Deus. Porque lá em Êxodo 19, quando era para o povo ouvir Deus falar, eles preferiram mandar Moisés, né? Então eles iam muito no que Moisés dizia, eles não tiveram essa aproximação, essa intimidade com Deus e tal. Então os camaradas estavam no deserto. De noite eles viam coluna de fogo, de dia uma nuvem que cercava somente o arraial. Todos os dias chovia maná, pão do céu, para que eles pudessem comer. Quando eles tinham sede, águas eram purificadas. Moisés tocava na rocha e a rocha saía água. Então eles viam muitas coisas, muitos sinais, muitos milagres. Coisa de louco. Imagine a Tieme usando a mesma roupa que ela usava desde quando ela tinha 8 anos de idade, por exemplo. E não se consumia, não estragava. Imagine o sapato crescendo no pé. Que loucura. Eu fico imaginando essas coisas e é loucura. E a gente fica até bravo com Israel, né? Mano, que povo idiota, que povo besta, que povo sem noção, né? A gente não fica assim, às vezes lendo o velho... A Tieme reclamar. Ia, não ia? E a gente fica vendo aquelas coisas e a gente fala, mano, que povo idiota, que povo imbecil. E aí nesse episódio o povo murmura, fala que tá cansado de comer maná, tá cansado de comer essas coisas. E aí Deus manda serpentes abrasadoras ou muito venenosas no meio do arraial. E eles mordem e algumas pessoas começam a morrer. E essas serpentes começam a ferir o povo. E o povo corre atrás de Moisés. Moisés, nós estamos arrependidos. Vai lá, fala com Deus. Fala para Deus parar com essas cobras. E aí Deus faz um símbolo. Pede para que Moisés construa uma serpente de bronze. Poderia ser uma serpente de ouro? Poderia. Poderia ser uma serpente de prata? Poderia. Mas não. Foi uma serpente de bronze. Pendura a serpente de bronze e levanta essa serpente. E diz, olha, todos que olharem para essa serpente, se crerem, serão curados. Interessante. Interessante, um sinal de fé. E é legal que Jesus traz isso para o seu contexto, o seu nascer de novo, não é? E eu fiquei me perguntando, eu falei, meu Deus, como assimilar essas coisas, não é? Como trazer essa... E aí Deus foi me levando nesses pensamentos, né? Do que significa a serpente desde o Éden. Lembra que a serpente foi o ponto de rompimento que enganou, que foi usada para... E Deus trabalha muito com símbolos. Não sei se vocês perceberam isso. Por exemplo, o diabo se fez serpente. Amém? Eu acho que todo mundo pensa assim, certo? Então por que que Deus mandou a serpente rastejar? A culpa não era da serpente, a culpa não era do diabo. Mas era um símbolo, para que todas as vezes que o homem olhasse a serpente rastejando, poderiam olhar e falar, bom, ela só está rastejando porque ela foi um símbolo do nosso rompimento com Deus. Beleza? Então, um símbolo. E aí ele usou a serpente para levar o veneno no meio do arraial. Ou seja, a consequência do pecado no meio do arraial, não é? A murmuração, a falta de comunhão com Deus é o veneno que está sendo espalhado pela serpente no meio do arraial. E aí Deus pede para que seja feita uma serpente de bronze. E aí Jesus se compara a essa serpente de bronze. Que você vai ver no versículo próximo, que é o versículo 16, Jesus se compara a essa serpente. Por que Jesus se compara a essa serpente? Porque Jesus, ele é o Deus encarnado que se fez pecador em nosso lugar. Então, o bronze era um material impuro. Então, ele se fez pecador, ele se fez impuro, ele recebeu a condenação em nosso lugar, embora ele não fosse. Então, essa serpente é assim, ó, o pecado está matando as pessoas, mas todas as vezes que as pessoas que estão morrendo olharem para aquele que se fez pecador, com fé e crença, pendurado no madeiro, assim como a serpente de bronze foi pendurada no deserto, assim Jesus foi pendurado na cruz do Calvário. E todos aqueles que olham crendo nele
que ele se fez pecador, que ele levou sobre ele todas as responsabilidades do pecado, se fez impuro, indigno em nosso lugar, pronto. Todas as vezes que essas pessoas olham, elas são curadas. É isso que Jesus quis dizer. E isso é um ato de amor. É por isso que o versículo diz assim, a gente não precisa nem olhar na Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse porquê é a explicação. Por que, então, que Jesus está se comparando a essa serpente de bronze? Porque Deus se fez pecador? Porque Deus se colocou no lugar daquele que merecia condenação? Porque o próprio Jesus se tornou um símbolo de morte, mas ao mesmo tempo de redenção. Por que que ele fez isso? Jesus responde, porque ele amou o mundo de tal maneira, e esse tal é uma maneira incompreensiva, uma maneira louca aos nossos entendimentos. É grande demais, tal maneira, uma maneira inalcançável por todos nós. Ninguém aqui é louco. Eu vou falar louco, mas não estou dizendo que Deus é louco, mas ninguém aqui daria a vida do seu filho por ninguém. Quero ver quem daria a vida do seu filho por alguém, não, mas Deus sim amou o mundo de tal maneira, e detalhe, ele usou a palavra mundo aqui. Ele está rompendo com a tradição judaica. Não são vocês, judeus. É o mundo. Eu amo o mundo. E aí a gente completa o que diz em Gálatas. Porque não há escravo nem livre. Nem judeu e nem... Não é? Como diz lá? Vai, Regiane, você que é boa de Bíblia, acha aí o que está escrito lá em Gálatas para nós. Procura aí. Acho que é em Gálatas, né? Vai procurando aí. Ele diz, aquela passagem que Jesus fala, e não há mais escravos nem livres, não há... Procura aí para nós, eu acho que é em Gálatas. Procura aí você faz o sinalzinho com a mão, aí você vai ler para nós. E aí você pega lá, Jesus, ele está falando o mundo, não são vocês, judeus. O mundo agora. O Pai amou a todos, porque a missão de vocês era levar Deus para todos. Pode ler, Regiane, lê para nós. Hoje foi o Google, tá, gente? Foi rápido aqui. Gálatas, Gálatas 3:28. Já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres. Porém, somos todos iguais. Somos um em Cristo Jesus. Essa aqui está numa versão bem atualizada, né? Bem explicadinha. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Olha que profundidade. Então, quando a gente pega o versículo 16 de João, está dizendo, porque Deus amou o mundo, não fazendo acepção de quem era este mundo, e nós vamos ver isso no capítulo 4, não é? Sem fazer acepção de quem é esse mundo. Ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão incompreensiva, que ele deu o seu único filho. Ele fez com que o seu filho viesse ao mundo e se fizesse pecador, se fizesse impuro, indigno, como a serpente de bronze. Ele se fez Adão em nosso lugar. Porque o que Adão fez era digno de morte, mas Jesus morreu em nosso lugar. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, e eu acho isso interessante, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tem pessoas que usam através do medo para convencer as pessoas, né? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, hein? Eu tenho uma péssima notícia para todo mundo aqui. Você já nasce condenado ao inferno. Você já está condenado, meu filho. Eu não preciso te pregar para te livrar do inferno. Deus, ele te salva da condenação. Exato, mas sabe quando é bater um martelo, Regiane, naquilo que você já é só confirmando? Pronto, estamos aqui chancelando a condenação da Regiane. Misericórdia. Não, vai ser salvo. Posso fazer um comentário? Por favor.
Mais um, né? É, os filhos de Deus, os que creem em Cristo, que Ele mesmo, né, o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não serão julgados pelos pecados, porque nossos pecados já foram perdoados. O Senhor nos Exatamente. conhece. Esse julgamento será para aqueles, os filhos da perdição, os que não crerem em Jesus, né? Então, nós, como cristãos, não devemos viver essa cultura do medo. Uma hora o Senhor nos salva, outra hora ele nos condena. Então, estamos salvos. Agora a gente é só praticar e viver uma vida piedosa, uma vida de salvo, né? Só um comentário, um adendo aí. Excelente. É por isso que a palavra de Deus diz que ele joga no mar do esquecimento todos os nossos feitos. Ele Não é? esquece e a gente fica lembrando, né? Não, e a gente força em comentar, né? A gente gosta de escancarar. Mas quando você pega esse juízo, não é um juízo que ele vai falar, ah, pronto, agora vamos bater um martelo aqui, vamos ver todas as suas... Caramba, não acredito que você fez isso aqui, não. É como se fosse uma chancela. Você se permitiu viver nisso. Você se manteve no mesmo estado em que você nasceu, de condenado. E você é responsável pelos seus atos. E aí ele chancela a sua condenação. Não é? Só que a missão de Jesus, a princípio, não foi para isso. Ele veio ao mundo não para julgar o mundo, porque esse julgamento você recebe quando nasce. Ó, 1 João 4,18. Lê para nós aí, Stephanie. Abre aí e lê para nós. Então, ele veio para trazer salvação e não condenação. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Quem não crê não é julgado. Ó, quem nele crê não é julgado. E o que crê já está julgado. Olha só que interessante. Já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este. Aí entra aquilo que o Vinícius comentou aí, de uma maneira certeira. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Uau, top, hein? Caramba! Bem profundo. Achou aí, Stephanie? Se você quiser abrir e ler para nós, fica à vontade. Vou ler aqui. Por 1 favor. João 4, a partir do 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor é aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém. Eu gosto muito das cartas de João, né? E é legal que, por exemplo, a gente pega João 3,16, né? Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Opa, quase que eu derrubo tudo aqui, gente. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né? E se a gente for lá em 1 João 3,16, ele vai dizer como a gente pode recompensar esse amor, que é amando as pessoas como a nós mesmos. Olha só que interessante. Não é? E é isso aí, gente. Eu acho que é só. A gente fecha esse encontro aí. Eu peço perdão para vocês. Eu acabei passando um pouco do horário. Infelizmente, cara, é muita coisa para comentar. Aqui a gente ainda tinha mais um tanto ainda para falar, né? Ah, a Stephanie até postou aí o 1 João
1 João 3,16, né? Desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Show de bola. Glória a Deus. Gente, foi top. Eu acho que é isso aí. Não tenho muito mais o que falar desse encontro, não. Espero que tenha sido bênção. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Falar alguma coisa? Foi. Realmente foi. Na realidade, ô, Tati, você vai ver que a partir de agora os encontros são muito profundos, né? Todas as vezes que Jesus... É interessante essa parte da serpente também, né? Quando você vai lá em números, você percebe isso. E é que nem eu falei, né? Às vezes a gente fica criticando tanto o povo de Israel, né? Mas a gente parar para ver, a gente tem um pouco do povo de Israel, né? A gente murmura pra caramba, né? Vê um milagre todos os dias da nossa vida, provisão divina, saúde, cuidado de Deus, mas a gente tem sempre um porquê, né? Ai, por que eu não consigo? Por quê? Por quê? Então, Israel tem muito da gente aí. Mas quando a gente vai se aprofundando em Jesus, ah, ele vai fazendo em nós uma nova pessoa, né? A gente vai tomando uma posturas diferentes, né? A gente vai vivendo uma nova vida e aprendendo a se contentar com o que tem. Se a gente lê a grosso modo o que Paulo escreve ali, eu já ouvi isso de um coach e eu fiquei indignado, o cara falando isso, né? Que ele falou que o apóstolo Paulo não tinha uma visão de grandeza e nem visão do reino. Por isso que ele falava que ele aprendeu a se contentar com o que tem, né? E se tivesse tido... Rogério, dá até um desespero na alma, né? Mas só entende o que Paulo quer dizer com aquele aprendi a contentar-me com o que tenho, é essa nossa capacidade de nos satisfazer em Jesus, de sermos saciados em Jesus. A parte que está falando da serpente, Açucena, tá lá em... Nós lemos João capítulo 3 a partir do versículo 14, mas se eu não me engano, você vai achar, acho que é Números capítulo 21. Deixa eu ver aqui, ó. Números capítulo 21 a partir do versículo 4. Lá você vai ver esse trecho que fala da serpente de bronze, da murmuração do povo, e é isso aí. Isso, é isso aí. Então é isso, gente. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Amém? Amém? Top. Show de Semana que bola. vem é João 4 já? Dona Regiane, é João 4, viu? Eu perguntei porque eu vou trocar o horário aqui na loja. Demorou. Mas é João 4, hein? Tá bom. Mas amém, gente. Foi top, foi bênção. Espero que tenha sido bênção na vida de vocês também. Amém? Dona Tieme, hora aí pra gente finalizar. Amém. Oremos. Pai, nós te agradecemos por mais um encontro, por mais essa oportunidade de aprender mais sobre a sua palavra. Espírito Santo de Deus, que você venha sondar o nosso coração e assim como Nicodemos, foi necessário ele nascer novamente, que venhamos também nascer novamente em Ti, Pai, e que possamos cada vez mais nos aprofundar no seu conhecimento, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço mais uma vez por esse encontro, abençoa cada um aqui, cada família aqui representada, e que tudo seja para a tua glória, Pai. Continua nos capacitando, nos dando graça. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Gente, Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite. E tamo junto, hein? Tamo junto, tamo junto.